professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos que, olha, definiram o Brasil como a gente conhece, a Revolução de 1930. Foi esse movimento que colocou um ponto final na República Velha e deu o pontapé inicial na Era Vargas, redesenhando completamente o mapa político e social do país. Então, a grande pergunta que guia essa nossa análise é: o que de fato fez a República Velha desmoronar? Que combinação de forças foi essa, que conseguiu derrubar um sistema que já durava mais de 40 anos? É isso que a gente vai investigar juntos agora. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e visualizar como era o Brasil antes de 1930. O país funcionava com base numa estrutura de poder bem particular. Pensa assim: durante a chamada República Velha, o poder de verdade não estava num governo federal forte lá no Rio de Janeiro. Que nada! Ele estava espalhado na mão das elites do campo, os grandes fazendeiros. Eram eles, os famosos coronéis, que realmente davam as cartas no país. E essa dominação toda tinha até um apelido que ficou super famoso: política do café com leite. Era, na prática, um grande acordo entre as duas maiores potências econômicas da época. De um lado, São Paulo, o gigante do café, e do outro, Minas Gerais com sua força no setor de laticínios. O combinado era simples. Eles se revezavam na cadeira da presidência, garantindo que o poder ficasse sempre nesse eixo. Tá, mas como é que eles garantiam que esse esquema funcionava na prática? Aí é que entra uma peça-chave, o tal do voto de cabresto. Imagina só, o voto não era secreto como hoje, era aberto. Então o coronel da região chegava e, digamos, sugeria fortemente em quem as pessoas deveriam votar. Na verdade, era uma coação, era uma democracia só de fachada, totalmente controlada na base. Só que essa estrutura, que parecia ser de concreto, começou a apresentar rachaduras bem sérias. Uma combinação de fatores, tanto econômicos quanto sociais, começou a balançar perigosamente o domínio do café com leite. E o primeiro grande golpe veio de fora, 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Para o mundo, foi uma catástrofe. Para o Brasil, que dependia enormemente da exportação de café, foi um desastre. O preço do nosso principal produto despencou, e com ele, a base econômica que sustentava todo o poder daquelas oligarquias simplesmente ruiu. E, ao mesmo tempo que a economia afundava, o Brasil já não era mais o mesmo. Novas vozes, novos grupos começavam a surgir e a exigir espaço, principalmente nas cidades. A gente está falando da classe média urbana, de jovens oficiais do exército, os tenentes, que estavam insatisfeitos com a velha guarda, e também dos operários das indústrias, que começavam a se organizar. Essa galera toda estava fora do jogo político e queria entrar. Aí, no meio de toda essa tensão, a própria elite comete um erro fatal. O presidente da época, Washington Luiz, que era de São Paulo, deveria, pelo acordo, indicar um mineiro para ser seu sucessor. Mas ele resolveu quebrar o pacto. Indicou outro paulista, o Júlio Prestes. Bom, foi a gota d'água que faltava. E aí o racha ficou escancarado. De um lado, o poder tradicional de São Paulo, com Washington Luiz e Júlio Prestes. Do outro, os estados que se sentiram traídos, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Eles se unem e formam a chamada Aliança Liberal. E à frente dessa nova força, surge um nome que ia mudar para sempre a história do Brasil: Getúlio Vargas. Com o cenário dividido dessa forma, o palco estava montado para o confronto. O que era para ser uma disputa eleitoral acabou saindo do controle e se transformou num verdadeiro levante armado que tomou conta do país. Os acontecimentos de 1930 foram muito rápidos. Em março, Júlio Prestes venceu a eleição, mas a Aliança Liberal não aceitou o resultado, alegando fraude generalizada. O clima esquentou de vez em julho, com o assassinato de João Pessoa, o vice na chapa de Vargas. Aquilo foi o estopim. Em outubro, a Revolução Armada explode, começando no Sul e no Nordeste, e em poucas semanas, o governo caiu. E assim, de forma bem abrupta, um capítulo inteiro da história do Brasil se encerrou. A República Velha estava oficialmente morta. E em seu lugar, um novo líder com um novo projeto de país assumiu o controle: Getúlio Vargas. Com a vitória da Revolução, Getúlio Vargas se torna o chefe do governo provisório. E as mudanças que ele promove a partir daí são imediatas e, olha, extremamente profundas. Vargas não perdeu tempo para mostrar que veio. Suas primeiras ações foram para desmontar completamente a antiga estrutura de poder.
Ele simplesmente fechou o Congresso Nacional, tirou os governadores dos estados e colocou no lugar interventores de sua confiança. Era o começo de um processo de centralização de poder nunca antes visto no Brasil. E essa é, sem dúvida, a grande transformação. O Brasil deixou de ser aquela federação frouxa, controlada pelas elites locais, e se tornou um Estado com um governo central forte e interventor. O poder, de fato, saiu das mãos dos coronéis nos estados e foi parar nas mãos do governo federal no Rio de Janeiro. Certo, mas e o impacto de longo prazo de tudo isso? A Revolução de 1930 não foi só uma troca de presidente. Ela deixou um legado, uma herança, com a qual a gente convive até os dias de hoje. As consequências foram imensas. Primeiro, o mais óbvio. Marcou o fim da República Velha e o início dos 15 anos de Vargas no poder. Mas, além disso, foi o começo de um grande projeto de industrialização do país para diminuir nossa dependência do café. E, algo extremamente importante, foi quando, pela primeira vez na história, foram criadas leis de proteção ao trabalhador. Então, para amarrar tudo, a Revolução de 30 foi esse movimento que derrubou o velho sistema. Foi impulsionada pela crise econômica, pela briga das elites e pela insatisfação de novos grupos sociais. O grande líder foi Getúlio Vargas, e o resultado foi um Brasil mais centralizado, mais industrial, marcando de fato a transição para o Brasil moderno. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A Revolução de 1930 mostrou na prática que estruturas políticas muito rígidas não sobrevivem quando perdem a capacidade de representar as novas forças da sociedade. Ela abriu caminho para um novo Brasil, sim, mas também deixou uma pergunta no ar. Como a gente equilibra um Estado forte com a participação real das pessoas na política? Uma questão que, vamos combinar, continua muito relevante. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.